Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, a minha preocupação de formar vocês, de que vocês conheçam a beleza da igreja, me leva a hoje explicar a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que é nossa padroeira principal. Ela é a imperatriz das Américas. Ela é nossa padroeira, a padroeira principal da América Latina, na qual o Brasil está inserido. Nossa Senhora, com esse título de Guadalupe, apareceu pela primeira vez ao índio asteca chamado Juan Diego. Juan é João em espanhol. Juan Diego. Era um dia de sábado, dia 12 de dezembro de 1531. 12 de dezembro de 1531. A cidade do México já tinha sido dominada pelos espanhóis que vieram da Espanha e encontraram naquelas terras os astecas, povos indígenas. Alguns filmes mostram, tem um filme muito bom que fala desse momento da chegada dos espanhóis. Eu creio que o nome do filme é Apocalipse, onde na sua religião era permitido a morte do ser humano. Em determinada festa, eles escolhiam homens e ali em cima do templo arrancava o coração vivo da pessoa. Dava uma machadada no peito e arrancava o coração vivo. E depois levantava o coração e oferecia àquela divindade. Um ato de violência extrema. Bem como outros rituais pagãos que tornavam aquele povo escravo. E chega o Evangelho. No meio dos soldados, uma contradição histórica, mas essa é a verdade. Entre os conquistadores estavam também frades, padres que vinham para evangelizar. A confusão foi grande, porque os astecas eram bem avançados. Ainda hoje se pode visitar as construções deles, construções em pedras, construções bem feitas. Eles tinham um grande avanço, por exemplo, na agricultura, como plantar, na construção de cidades, na guerra, mas foram vencidos com a força dos espanhóis. Quando Nossa Senhora aparece, há uma grande crise no México. Primeiro, a crise entre os indígenas, que derrotados, a pouco os espanhóis iam entrando país adentro e derrotando comunidade em comunidade, essas pessoas entraram em crise. Eram pessoas que vieram de outro lugar, que eles não conheciam, com armas, com navios, com outra língua, com outra cultura. Mas existia também uma crise entre os próprios espanhóis. Muitos indígenas foram assassinados, como também muitos espanhóis foram assassinados pelos índios. De ambas as partes,
perdas enormes. E é aí que vem a intervenção da mãe. Não é assim dentro de casa, quando os meninos começam a brigar, que a mãe aparece com cipó na mão, né? Com a chinela na mão e diz: quem é que vai brigar? Não, mãe, né? Foi ele ali, mas tá bom. A mãe aparece. Que dia ela apareceu? 12 de dezembro de 1531. O Brasil tinha sido descoberto em 1500, portanto, 31 anos antes. Não, 1531, a aparição foi 31 anos depois do Brasil, isso. Na língua asteca, o nome Guadalupe significa perfeitíssima virgem que esmaga a deusa de pedra. Eles acreditavam que um dia viria uma mulher que iria pisar a cabeça da serpente. Mesmo pagãos, mas tinha essa crença, essa lenda entre eles, que uma mulher viria para destruir esta deusa da pedra. Os astecas adoravam a deusa Quetzalcóatl, uma monstruosa deusa a quem eram oferecidas vidas humanas em holocausto, como eu falei, arrancava o coração. Mas eles acreditavam, um dia vai vir uma mulher que vai acabar com essa deusa que exige os sacrifícios humanos. Nossa Senhora de Guadalupe veio para acabar com essa idolatria e mudar a vida daquele povo sofrido. Ela apareceu em 1531. Em 1539, 8 milhões de astecas pediram o batismo, se converteram ao cristianismo. Se isso não tivesse acontecido, eles seriam todos mortos. Porque na hora que um indígena era batizado, pela lei da igreja, ele estava protegido. Ele não era mais assassinado, ele não podia ser morto, porque já era um cristão. Entenderam? 8 milhões de indígenas foram beneficiados pela aparição de Nossa Senhora. No México e em todo o mundo, Nossa Senhora de Guadalupe é muito venerada. Quem era o índio Juan Diego? Era um homem cristão já, era um índio cristão. No momento ele estava bastante preocupado com a saúde de um tio que ele amava muito e que estava doente. Ele rezava por esse tio. E, quando ele estava passando no pé da montanha chamada Tepeyac, eu estive lá nesse lugar, ele ouviu um canto belíssimo dos pássaros e um perfume maravilhoso. E ele então foi atraído por aquele canto e por aquele perfume. E ali, ele escuta alguém chamar o seu nome. Maria chama Juan Diego na sua língua náhuatl, que é a língua asteca, e diz: Juan Diego, não deixe o seu coração ficar perturbado. Repita essa frase de Nossa Senhora. Todo mundo, bem forte. Não é o que Jesus diz em Mateus, capítulo 6, versículo 24? Não se perturbe o vosso coração. Para que serve a perturbação? Para adoecer, para levar à depressão, para levar ao desespero. Perturbação, só isso.
preocupação não resolve nada. Então Nossa Senhora olha para aquele homem que está preocupado com o tio doente e diz: Juan Diego, na língua dele, portanto Maria fala mais de com a língua, e diz: não fique perturbado. Eu não estou aqui. Eu queria que você acolhesse essa palavra para você hoje. Eu acolho para mim. Eu tomo posse dessa palavra. Não fique perturbado. Eu não estou aqui? Não temas esta enfermidade ou angústia. Não sou eu tua mãe? Você não está sob a minha proteção? Oi? O que ela disse para você? Oi? A criança repetiu aqui na frente. Oi? O que a mãe diz? O menino está lá preocupado com a prova que vai fazer. Me lembro da minha mãe, ela só sabia escrever o nome dela e lia alguma coisa pouco. Ela não tinha muito estudo. E quando ela me via preocupado com a prova, ela dizia: "Oh, meu filho, fique preocupado não, vai dar tudo certo." Eu me lembro de eu em Roma, quando ia ter uma prova, eu ligava para ela: "Mamãe, reza aí que tem uma prova difícil amanhã." E ela dizia: "Não se preocupe, vai dar tudo certo." E teve um dia que eu liguei para ela e disse assim: "Mamãe, eu queria que a senhora rezasse por esse trabalho que eu vou apresentar." E aí, quando eu ligava de novo, ela dizia: "Como foi a prova?" Eu nem me lembrava mais, né? Aí eu disse: "Ah, mamãe, foi boa, eu tirei um 8. Aí ela disse assim: "Ô Jesus, eu te pedi para ser um 10. Aí eu disse: "Pois mamãe, eu tirei 10, estou brincando com a senhora." Né? Tirei 10. Eu queria que você aprendesse a se relacionar com Maria nessa intimidade de um filho com uma mãe. Porque é assim que Jesus se relacionava, foi assim que ele se relacionou com ela na terra, e é assim que ele se relaciona com ela no céu. Não é que no céu Jesus está lá todo cheio de glória. Que é, mamãe? Não me perturbe. E ela vai dizer: eu é que lhe pergunto o que é. Não. Sabe, no céu, Deus, o Pai, é Espírito. O Espírito Santo é Espírito. Porém, Jesus é Deus e homem. Então, ele está na humanidade dele no céu. Não subiu ao céu? E Maria também não foi elevada ao céu? Então, o relacionamento entre eles dois no céu é um relacionamento também humano. No céu, um dia, nós vamos estar de corpo e alma também. Por enquanto, aqueles que estão lá estão só o espírito, a alma. O corpo está lá no cemitério. Mas vai chegar o dia da ressurreição da carne. E nós vamos estar lá, se encontrando, todo mundo bonito, ninguém vai ter ruga, ninguém vai ter barrigão, ninguém vai ser feio, ninguém vai ter cabelo assim, cabelo assado, todo mundo vai estar lindo. Mas Jesus se relaciona com a mãe dele assim, humanamente também. Olha que palavras ela diz para nós: não deixe o seu coração ficar perturbado. Eu não estou aqui. Não temas essa enfermidade do tio dele, a angústia. Não sou tua mãe? Você não está sob a minha proteção? E aí ela pede que ele vá ao bispo e leve a mensagem que ela queria que construísse ali uma capela e que ela iria acabar com a idolatria à serpente de pedra, que o povo iria se converter. O bispo, claro, não acreditou. Não é fácil alguém chegar: Padre Antônio, eu estou vendo Nossa Senhora. Tá bom. Não é fácil.
O bispo não acreditou. E o bispo disse, então faça o seguinte, vá lá e peça a ela um sinal. Um sinal para eu acreditar. E aí João Diego vai. Só que no outro dia, João Diego estava muito apressado, porque o tio piorou. Às vezes você está rezando aqui na missa, em vez de melhorar, piora. Aí é que você endoida. Então ele disse, se eu passar por aquela estrada, aquela mulher vai estar lá. Eu não vou por lá hoje, porque eu tenho que ir lá na cidade atrás de um padre para dar unção dos enfermos no meu tio, que está morrendo. Faz o seguinte, eu vou por outro lugar, não vou lá pelo Tepeac. Sabidinho ele, né? Mal sabia ele que Nossa Senhora já sabia até dos pensamentos dele. Quando ele vai por outra estrada, Nossa Senhora aparece. Diego, onde é que você vai? Olha, Nossa Senhora, eu estou indo buscar um padre, meu tio está morrendo, eu vou levar para a unção dos enfermos, o bispo disse que quer um sinal, não acreditou em mim. Olha, deixa eu ir embora que eu estou apressado. Veja, Juan Diego se relaciona com Maria assim, simplicidade, não tem enrolação. Você vai falar com Nossa Senhora, ó gloriosa e poderosíssima. Não, mamãe, mãe, estou aqui precisando da senhora, venha cá, me ajude. Estou precisando de colo hoje, me ajude. Aí Nossa Senhora disse, meu filho, eu não disse que você não se preocupasse. Disse, mas ele piorou. Ele está sendo curado agora. De fato, quando ele volta, o tio está lá, morto de feliz, de ser, nem sabe, uma senhora apareceu para mim, me curou, como eu estou bom aqui, ó. Nossa Senhora apareceu também para o tio dele. E aí ele vai, tem outra aparição. Nossa Senhora manda então ele subir no monte. Era inverno, inverno não é como daqui. Aqui chove, as plantas crescem. Na Europa o inverno é gelo. Durante o inverno não tem uma folha, tudo cai. Mas ele encontrou rosas, flores. Pegou essas flores, que ele não sabia a importância que tinha. Na realidade eram rosas de Castilha, que só existia lá na Espanha. Botou dentro da tilma ou do ponche, que era uma roupa feita de agave, de sisal. Tipo essa minha casula aqui, né? Chamava-se tilma. Tinha um buraco no pescoço, botava como está aqui, tinha nas costas, né? Para proteger. Era feita de agave, de sisal, um material altamente grosseiro. Ele colocou as rosas e leva até o bispo. A maior confusão, o bispo disse, índio é doido, eu não quero falar com ele não. Não, ele está lá, se o senhor não falar com ele, ele não sai da porta. Pois venha. Quando ele chega lá, diz, Nossa Senhora mandou um sinal. À medida que as rosas vão caindo, vai sendo estampada essa imagem. A imagem de Guadalupe não foi um pintor que pintou. Ela é aquilo que na igreja se chama de aqueropita, ou seja, imagem não feita por mãos humanas. Ela apareceu no pano. E o interessante é que, como são fibras de agave, de sisal, quando você se aproxima, se botar nos estudos foi feito, vier bem pertinho, você não vê tinta, você não vê nada. Não é que alguém preparou a tela, colocou para você fazer uma pintura, você tem que preparar a tela, até depois fazer a pintura. Não, lá não tem isso. Lá você pode ver. A luz passa por aquela tela, porque era uma tela de agave. E o significado, rapidinho, para a gente entender a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. A túnica de Nossa Senhora de Guadalupe,
A imagem milagrosa de Nossa Senhora de Guadalupe revela que a Virgem Maria vestiu-se com uma túnica semelhante às usadas pelas mulheres astecas. Na realidade, essa pintura é uma comunicação que os espanhóis não entendiam, nem mesmo o bispo. Só quem sabia o significado de cada coisa, como vocês vão ver agora, eram os índios. Então ela aparece como uma índia asteca. Significava que Maria é mãe também dos astecas e de todos os indígenas. Ela faz então uma aproximação entre espanhóis e indígenas. A túnica de Nossa Senhora de Guadalupe tem outros significados. Vejamos. Se você olhar de perto, de longe não vê, mas de pertinho você vai ver que existem flores na túnica. A túnica tem vários outros tipos de flores. Cada flor nasce numa determinada região. Isso significa que Maria é mãe de todos os povos, de todas as regiões, e que a mensagem de oração e fé que ela deixou no México é para o mundo todo. Porque tem pintura de flor de todo canto. O laço que ela tem aqui, ó, abaixo das mãos tem um laçozinho escuro. Esse laço acima da cintura e abaixo das mãos, que estão postas, era o sinal que as mulheres indígenas usavam para mostrarem que estavam grávidas. Portanto, usando este laço, a Virgem Maria mostra que na tilma ela está grávida. A flor de 4 pétalas que tem no manto. Logo abaixo do laço, sobre o ventre da Virgem, há uma flor de 4 pétalas. Existem vários tipos de flores representados na túnica. Porém, a flor de 4 pétalas é somente esta. Este era um símbolo muito conhecido pelos índios astecas, que significa o lugar onde Deus habita. Vocês estão entendendo que os espanhóis não sabiam nada disso. Mas quando eles viram a tilma, eles começaram a ver que aqueles sinais eram um código, só eles sabiam. Ela vestida de índia, abaixo aqui o laço, significando que ela estava grávida. Aquela rosa, no canto que está dizendo, ela está grávida, mas não está grávida de qualquer menino. Ela está grávida de Deus. O lugar onde Deus habita. Portanto, Nossa Senhora de Guadalupe está grávida e seu ventre é o lugar onde Deus habita. Ela está grávida de um ser divino. Obrigado por ter colocado no telão. Se puder até aumentar um pouquinho a imagem. O sol, vocês estão vendo o sol atrás, os raios do sol? As pontas assim, ó. Se puder aumentar a imagem. Isso, ó, tem os raios. Em volta da imagem aparecem raios do sol, dando a entender que o sol, embora não apareça, está atrás dela. O sol para os astecas era o símbolo maior da divindade. Portanto, estando grávida de um ser divino, tendo o sol nascente atrás de si, Nossa Senhora diz que seu filho vai nascer, que é Deus, e que ele é quem é, na verdade, aquele que vai iluminar os povos americanos. E Nossa Senhora mostrou esse sol divino no dia do solstício de inverno, ou seja, no dia mais curto do ano, 12 de dezembro. A partir deste dia, os dias começam a ser mais longos, onde há inverno na Europa, ou em lugares onde há as 4 estações definidas. Nossa Senhora nos diz que a luz do sol, que é seu filho, irá crescer cada vez mais para aquecer e iluminar os povos. A cruz que tem no colarinho dela, este símbolo de Nossa Senhora define para os americanos, nós, os povos americanos, latino-americanos, que o ser divino que está em seu ventre, que vai nascer e iluminará os povos, ele é Jesus Cristo, morto numa cruz e ressuscitado para a salvação. Os cabelos de Nossa Senhora, soltos debaixo de um véu, significa, para os astecas,
ela é mãe, que está grávida, mas é virgem. Olha que lindo. Porque as mulheres astecas, quando estavam grávidas, deixavam os cabelos assim, caídos, aberto no meio, caído de um lado para o outro. Este era o adorno das virgens astecas. É assim que elas usavam o cabelo, quando era virgem. Nossa Senhora, portanto, em Guadalupe, é mãe e virgem. A luz negra debaixo dos pés de Nossa Senhora. Embaixo, aí vocês estão vendo o cabelo dela. Obrigado, Sandei, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Tem uma luz negra aí embaixo dos pés. Simboliza para os astecas as forças do mal. Nossa Senhora mostra que pisa o mal, graças ao poder que recebe do Filho Jesus. Os astecas passaram a ser mais confiantes depois que viram essa imagem, por isso 8 milhões se converteram. Tem um anjo aí embaixo dos pés dela. Sinal para os europeus que iniciavam suas conquistas do México. Mostra para eles que se trata da mesma Virgem Maria, Mãe de Deus, que está no céu e que eles veneravam na Europa. O manto de Nossa Senhora é um capítulo à parte. A cor azul do manto representa o céu. As estrelas que tem no manto representam exatamente a posição das constelações no dia da aparição. Depois foram feitos estudos astronômicos e do jeito que estava no céu, é como se de cima para baixo viesse a posição das estrelas no manto dela. Os astecas eram bons conhecedores das estrelas e marcavam as suas festas, colheitas, pela posição das estrelas. Por isso, quando eles viram as estrelas no manto de Nossa Senhora, compreenderam que aquela mulher vinha do céu, vinha de Deus. Os olhos de Nossa Senhora, foi feita uma pesquisa em 1900 e pouco, e foram encontrados dentro da pupila o momento em que Juan Diego abre o manto diante do bispo. Os olhos mostram imagens como de um olho humano, que vem à cena naquele momento. Inclusive as pessoas, o bispo e as pessoas que estavam lá. As mãos de Nossa Senhora de Guadalupe trazem uma mensagem clara para as Américas. A mão direita é mais escura e representa os indígenas nativos nas Américas. A mão direita é clara e representa os povos brancos europeus que deveriam se unir e rezar pela paz e o crescimento de todos. Em Aparecida, como é que ela aparece? Negra, para indicar que os negros não eram para ser escravos. Por isso que a princesa Isabel proclama o edito de libertação dos escravos. Então, meus irmãos, são estas as explicações. Vocês podem no YouTube ter um documentário de 58 minutos. Se fosse possível, até Marcelo, você replicar depois esse documentário que tem no YouTube de uns 58 minutos na nossa TV web, porque aí os cientistas vão explicar melhor. Vamos rezar a Nossa Senhora.